Bom dia, e aí, tudo bem com vocês? Então, nós vamos fazer nessa aula, tá, a correção das nossas atividades, das atividades 1 e 2 sobre o conteúdo de matrizes, tá bom? Na primeira questão da atividade 1, pediu para a gente analisar as matrizes e indicar a ordem ou tipo em cada matriz, tá? Observe aqui que nós temos uma matriz, essa primeira matriz, ela é do tipo 2 por 1. Por que ela é do tipo 2 por 1? Porque ela tem duas linhas por uma coluna. Então, a resolução dessa letra A era somente você indicar que ela é do tipo 2 por 1. Duas linhas por uma coluna. Tá? Na letra B, nós temos uma matriz que é do tipo 1 por 3, porque ela possui uma linha por 3 colunas. Tá? Então, ela é do tipo 1 por 3. Tá bom? Então, esse caso aqui ainda, você pode identificar ela como sendo a matriz linha, essa daqui como sendo a matriz coluna, tá? Na letra C, observe que na letra C eu tenho uma matriz que ela é do tipo 3 por 3. Por que ela é do tipo 3 por 3? Porque ela possui 3 linhas por 3 colunas. Observe que eu coloquei até essas setinhas aí para indicar, para ficar mais fácil para vocês. Tá? Então, a gente também pode classificar ela como sendo uma matriz quadrada de ordem 3, tá? Na número 2, pediu para a gente observar uma tabela. Tá? Nessa tabela estavam representadas as notas de 3 alunos no primeiro bimestre. Observe que os alunos são Ana, Antônio e Beatriz, e nós temos os seguintes conteúdos: matemática, física, química e biologia. Na letra A, pediu apenas para você escrever a matriz correspondente à tabela acima. Para escrever essa matriz ela tem que conter apenas dados numéricos, valores numéricos. Tá? Então, nessa matriz, para escrever essa matriz, eu não vou considerar nem os nomes, nem as disciplinas. Isso aqui é só os dados para informações, tá bom? Representados na tabela. É isso que indicar os nomes dos alunos, as disciplinas aqui, são só informações para a gente entender e compreender a tabela. Então, escrevendo essa matriz, nós vamos ter a seguinte matriz: 6, 4, 5, 8, 5, 7, 6, 5. 5, 7, 5, 5 e 5, 6, 7, 4. Então, observe que essa matriz ela é da ordem 3 por 4, porque possui 3 linhas por 4 colunas, tá bom? Era isso que era para você fazer na letra A. Aqui eu transcrevi novamente a tabela aqui para esse slide, para a gente poder analisar melhor, tá? Na letra B, perguntou o seguinte: o que significam os números da primeira linha? Ora, os números da primeira linha representam as notas de Ana nos conteúdos de matemática, física, química e biologia, tá? Já na letra C, perguntou o seguinte: o que significam os números da segunda coluna? Se nós analisarmos, a segunda coluna está aqui. Essa segunda coluna, tá, ela indica o quê? As notas dos alunos no conteúdo de física, tá? E o que significa o número da terceira linha, terceira coluna? O número que está na terceira linha, terceira coluna, é o número 7. O que significa esse número 7? Esse número 7 significa a nota de Beatriz no conteúdo de química, tá bom? Essa era a nossa atividade número 2, tá? Vamos passar agora para a atividade número 2, a questão 1. A questão 1 falou o seguinte: responda as questões abaixo, tendo como base a matriz A. Essa aqui é essa matriz ao lado aqui, tá bom? Então, vamos analisar essa matriz para a gente resolver as questões aí ao lado. Indique a ordem ou tipo dessa matriz. Sempre que você vir em uma questão falando sobre ordem ou tipo, é para você indicar quantas linhas tem essa matriz e quantas colunas. Nesse caso, essa matriz é do tipo 4 por 4. Por quê? Ela possui 4 linhas por 4 colunas, tá bom? Então, ela é do tipo 4 por 4. Você ainda poderia falar que ela é quadrada de ordem 4. Também é a mesma coisa, tá bom? Na letra B, quais são os elementos da diagonal principal? Quais são os elementos da diagonal principal e da diagonal secundária? Tá? Nós temos aqui os elementos da diagonal principal. Quais são eles? 9, 1, 10 e 6. Esses são os elementos da diagonal principal. Tá? Os elementos da diagonal secundária são 6, 4, 8 e 1. Tá? E na letra C, pediu para você indicar quais são esses elementos dentro dessa matriz.
Observe que o primeiro elemento que nós precisamos é o A21. O que significa o A21? Eu vou ter que olhar o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Quem está na segunda linha, primeira coluna? O menos 7. Tá? Então, o A21 é menos 7. O A33 vai ser quanto? É aquele elemento que está na terceira linha, terceira coluna. Terceira linha, terceira coluna é o número 10. Tá? O A44, tá? É aquele que está na quarta linha, quarta coluna, é o número 6. E o A14 é aquele que está na primeira linha, quarta coluna, é o número 6, tá bom? Nossa segunda questão pediu para você escrever a matriz transposta de cada matriz a seguir. Tá? Ele pediu também para indicar a ordem e o tipo da matriz original e da matriz transposta. Tá bom? Observe que aqui nós temos a matriz A. Tá? Vamos indicar primeiro a ordem dessa matriz. Essa matriz possui 2 linhas por 3 colunas. Tá? 2 por 3. Observe que eu coloquei essas setinhas aqui apenas para ficar mais fácil a sua visualização. Tá? Então ela é do tipo 2 por 3. Tá? Fazendo a transposta dessa matriz A, que a gente pode representar por A elevado a T, observa que eu tenho que pegar o que é linha e converter em coluna. Peguei o que é linha, converti em coluna. Tá? Vou pegar a segunda linha, vou converter em coluna. Correto? Então isso é a matriz transposta. Você pega o que é linha e converte em coluna. Tá? Observa que a ordem da primeira matriz é 2 por 3, logo essa matriz resultante aqui, a matriz transposta, será 3 por 2, tá bom? Na letra B, tá? Nós temos aqui uma matriz B que ela é da ordem 4 por 1, por que 4 por 1? Ela possui 4 linhas por uma coluna, tá? E fazendo a sua matriz transposta, nós vamos pegar o que é linha, converter em coluna, ou você também pode pegar o seguinte, a coluna e converter em linha, é a mesma coisa. Então, se eu pegar essa coluna toda aqui e converter em linha, nós vamos ter isso aqui, essa matriz aqui, tá? Observe que se ela era da ordem 4 por 1, agora ela vai ser da ordem 1 por 4, tá bom? Então, isso eram as nossas atividades das 2 primeiras semanas, tá? Se você ficou com qualquer dúvida, entre em contato para que eu possa esclarecer melhor, tá bom?